Depois da Revolução Iraniana de 1979, o nosso presidente, né? Na verdade, o nosso Ayatollah, né? Khomeini vai querer espalhar a fé xiita, a fé, né, iraniana. E o que vai acontecer? A gente vai ter, né, culminando aí um período de conflitos complicadíssimos entre Irã e Iraque, tá? E a gente vai ter então essa guerra, né? Uma guerra famosíssima, a guerra do Irã contra o Iraque, que vai durar de 1980 a 1988. E a gente vai ver que tem muita questão política e econômica envolvida, né? Assim como quase todas as guerras do mundo. Mas vamos lá, vamos começar a estudar este conflito. Primeira coisa que tu tem que saber sobre guerra Irã-Iraque. O líder do Iraque é um carinha muito famoso. É o Saddam Hussein. Olha só, né? O Saddam Hussein que vai governar o Iraque de 1979 a 2003. Nossa, chega. Primeira vez que eu falo de século XXI. Que loucura. Ah, ele vai governar aí até 2003. E o Saddam Hussein, ele era aí um carinha que tinha um problema, né? O Iraque é um país que tem muita influência do Irã, até porque ele faz, né? Ele tem fronteiras com o Irã, como a gente está vendo aqui, né, nessa imagem, né? Na verdade, vocês não estavam vendo, porque minha cara feia estava na frente, mas essa imagem, olha só, o Iraque, ele tem vastos territórios, né, de divisa com o Irã. E o que, que vai acontecer, gente? A gente vai ter uma situação no Iraque que é a seguinte: a gente tem uma parte do Iraque que é sunita, assim como a maioria do mundo, né, sunita, mas a gente tem uma parte da fé islâmica que é xiita, que vem crescendo cada vez mais desde a Revolução Iraniana, tá? E aí o que, que vai acontecer, né? A gente vai ter o Saddam Hussein não conseguindo controlar essa maioria xiita, que vem crescendo cada vez mais, tá? E aí a gente vai ter aí o Iraque começando a ficar pé da vida com o Irã, tá? O Iraque que não estava curtindo o Khomeini, não estava curtindo a política expansionista, né? Não estava curtindo o avanço, né? E ele tinha muito medo também das competições econômicas, principalmente no ramo do petróleo, com o Khomeini, tá? E aí o Saddam Hussein vai exigir o controle do canal de Shatt el Arabi, tá? Onde fica Shatt el Arabi? Fica mais ou menos por aqui, tá? É um canal que era usado tanto pelo Irã quanto pelo Iraque aqui no Golfo Pérsico, tá? E a gente vai ter então essa demanda, né? O Chato Árabe tem que ser totalmente controlado por nós iraquianos, vocês iranianos que se ferrem, né? E aí, óbvio que o Khomeini vai recusar essa situação, e aí vai ser motivo suficiente, né, na cabeça do Saddam Hussein para invadir o Irã, né? Inclusive, tem muitos historiadores que dizem que não teve motivo suficiente para esse ataque, né, do Iraque contra o Irã. Mas, né, aqui a gente tem que elencar os motivos para isso acontecer. Basicamente, né, a gente vai ter interesses petrolíferos, a questão do Shatt el-Arabi, obviamente, e também a questão geopolítica e também, né, a questão religiosa, né, que o Saddam Hussein tinha dificuldade para controlar a maioria xiita, que estava crescendo muito por conta da Revolução Iraniana de 1979. A moral da história é que em 1980 a gente vai ter o início desta guerra, tá? O que, que vai acontecer? A gente vai ter primeiro esses ataques do Iraque, tá? Aqui o avanço iraquiano, que não vai ser tão, né, expressivo assim. E aqui, né, os focos de guerra química que vão acontecer, é bem triste essa situação, né? O que, que vai acontecer, né? A gente vai ter aí o Khomeini percebendo esse ataque, né, obviamente, do Saddam Hussein, ele vai começar a formar uma aliança nacional. Ele vai começar a propagar um discurso de nós contra eles, né? Nós, os iranianos do bem, temos que lutar contra os iraquianos que são do mal, né? O Saddam Hussein não presta. E aí o Khomeini vai se fortalecer muito com essa guerra. Ele que vai conseguir mobilizar mais pessoas ainda, né? A galera que não estava convencida da Revolução Iraniana, né? Eu gostava do Reza Pahlavi, né? Eu não sei se esse Khomeini vai ser muito legal. Essa galera vai ver, né, essa questão da guerra Irã-Iraque e vai começar a apoiar o Khomeini, tá? E a gente vai ter então, né, essa tentativa do Irã de tentar derrubar o Saddam Hussein, tá? Tentar mobilizar o povo para lutar nessa guerra e derrubar o Saddam Hussein. A gente vai ter nessa época a destruição de refinarias petrolíferas, tá? Tanto em território iraquiano quanto iraniano, e a gente vai ter a segunda crise internacional do petróleo. Qual foi a primeira? Em 1973, a Guerra do Yom Kippur, a segunda em 1980, 1989, a guerra, 1988, né, nesse período, a guerra Irã-Iraque, tá, galera? O que que vai acontecer, né? O preço do petróleo vai subir
muito, né, massivamente. O Brasil vai, inclusive, né, nessa época, vai sofrer bastante com essa situação, né? A gente vai ter aí a década perdida, onde a gente vai ter aí que pedir ajuda para o FMI e a gente vai se ferrar economicamente, tá? Por isso que o nome é década perdida para o Brasil, tá? E a gente vai ter, né, toda essa questão do mundo voltando os olhos para essa guerra, porque tá ferrando todo mundo, né? E aí os Estados Unidos da América vai ver essa situação e então vai se aliar ao Iraque, tá? Olha só que loucura, né? Por que os Estados Unidos inicialmente se alia ao Iraque? Porque eles não gostavam do Khomeini, não curtiam a Revolução Xiita e, né, por interesses geopolíticos, né, também por conta da questão dos reféns, tá? Então por isso que os Estados Unidos vão se aliar ao Iraque e inclusive vão armar o Saddam Hussein. Olha só, vai ter aí, né, uma aliança, né, militar com o Saddam Hussein, o que vai ser muito criticado por muita gente, tá, galera? O que que vai acontecer? Nesse momento, a União Soviética se aproximava do Irã. E aí os Estados Unidos começam a ficar, ei, rapaz, o bagulho tá ficando louco, né? Aqui a situação tá complicada, né? E o Irã começa a avançar. O Irã que tá com essa força toda, o Khomeini, né, chamando o povo, chamando o jovem, revolução xiita, caramba, vamos lá dominar o Iraque, vamos derrubar Saddam Hussein. E aí o Iraque começa a perder, o Irã começando a ficar muito forte. E aí, de uma hora para outra, os Estados Unidos decidem mudar de lado. Olha que doideira, né? Os Estados Unidos para de apoiar o Iraque e começa a apoiar o Irã. Tá bom, galera? Olha só que doideira, né? E a gente vai ter nessa questão, né, do Irã vencendo, o Irã se aproximando dos Estados Unidos, começa a se aproximar do Irã, tentando conter, né, tentando arrefecer os ânimos. Não, calma lá, Irã, eu te ajudo aqui e para com isso, tá ligado? Para com essa porcaria aí, eu não quero teu avanço muito não. E aí a gente vai ter os Estados Unidos mudando de lado, inclusive fazendo a mesma coisa que fez com o Iraque, com o Irã, né? Vendendo armas, inclusive ilegalmente, para o Irã, tá? O Iraque vai recuar, o Irã estava avançando demais, o Irã vai começar a vencer essa guerra e os Estados Unidos vai mudar de postura. Até que a gente vai ter o episódio Irã Contras. O que foi o episódio Irã Contras? Foi essa venda ilegal de armas para o Irã que vai gerar recursos financeiros, vai gerar dinheiro a rodo e a vendaval para os Estados Unidos, dinheiro que não pode ser usado porque é um dinheiro ilegal, que vai ser utilizado então lá na Nicarágua, olha só, né? Na era Reagan, né? O Ronald Reagan, ele vai então levar esse dinheiro ilegal que vinha de acordos com o Irã para milícias, né, a milícia Contras, né, o nome da milícia é Contras, por isso que o episódio é Irã Contras, né, ele vai levar esse dinheiro para as milícias Contras, reafirmando a postura, né, dos Estados Unidos na Nicarágua. Então, uma situação bem complicada, bem denunciada aí, né, pela comunidade histórica, né, e geográfica, geopolítica global, tá bom, galera? O que vai acontecer? Esse conflito vai se estender ao longo da década de 80, até que em 1988 a ONU vai propor um cessar-fogo, um acordo, né, entre o Irã e o Iraque, que vai ser aceitado por ambos, né, os lados, porque não tinha muito o que fazer, né? Ambos foram armados pelos Estados Unidos, ambos tinham armas suficientes para continuar guerreando, pessoas suficientes para continuar guerreando, e gerou um desgaste, né? Um desgaste humanitário, uma guerra que gerou 1 milhão de mortos no total, muita gente morreu, muitos feridos, né? E vai ser muito complicada essa guerra, vai assolar ambos os países, e por isso que em 1988 ambos concordam em acabar essa guerra complicadíssima. Quais são as consequências? Irã armado até os dentes, Iraque armado até os dentes, né? E Estados Unidos teve sim influência nesse processo. Tá bom, galera? Vejo vocês na próxima aula que a gente vai discutir mais assuntos do Oriente Médio no século XX. Beijão, valeu!